Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, você é bem-vindo mais uma vez aqui no De Frente com Elas para ouvir histórias inspiradoras de brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente tem conosco a honra de receber o Wagner Gonçalves, um brasileiro que saiu de Belo Horizonte para construir uma trajetória vencedora aqui nos Estados Unidos. Com 38 anos e 18 anos deles vividos no solo americano. Eu sei que você está curioso, mas calma que você vai saber tudo já, como começou essa trajetória dele, que foi no handyman, o que chama no Brasil de marido de aluguel. Marido de aluguel. Fazendo de tudo um pouco, mas com muita determinação, transformou sua vida para ser dono de uma pizzaria que é uma referência na região praiana aqui do Cape Cod, de Dennisport. Então, mais do que um empresário, Wagner é um exemplo de resiliência, coragem e enfrentou os desafios da imigração com a mesma paixão que se dedica à sua família e seus negócios. Ele vai contar aqui pra gente quais foram esses desafios, hein? A sua história é marcada por superação, fé, desejo de criar oportunidade para outras pessoas. E hoje ele vai compartilhar conosco como ele transformou as dificuldades em oportunidades e o sonho de expandir a sua rede de pizzarias. Então, prepare-se para essa conversa inspiradora aqui no De Frente com Elas. Obrigado, Wagner, por estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, Síbia. Obrigado, Denise. Obrigado a toda a equipe que me recebeu muito bem. Muito obrigado. Denise, obrigado mais uma vez. A gente mandar pergunta para ele. Com certeza. Nocautear ele de perguntas aqui agora. Vamos lá? Vamos lá, Wagner. Você, da cidade de Minas Gerais, né? Mais um mineiro nessa terra. Conta pra gente como que foi aí a sua trajetória. Por que migrar para os Estados Unidos? Você veio para cá com o objetivo, conhecer, passear. Como que foi? Ah, não, vou embora para os Estados Unidos. Então, Denise, sou de Belo Horizonte, né? Morei em Brasília 10 anos. Fui para Brasília muito cedo. Depois eu voltei para Belo Horizonte. Na verdade, a ideia de migrar foi da minha mãe. Ela migrou para cá no ano 2000 e 6 anos depois ela trouxe, né? Eu e meus irmãos aí na... Então era um sonho da sua mãe, não um sonho seu. Um sonho que se sonha com o outro. Não era muito um sonho Foi de meu. carona. Vim de carona, exatamente. Eu vim de carona para cá pelo sonho dela. Então, a sua mãe foi uma pessoa de destaque e influência na sua vida, né, Wagner? Que já tinha essa visão de futuro, né? E quais foram os principais, digamos assim, ensinamentos? O que você recebeu dela para ser quem você é hoje? Então, Síbia, eu acho que o que ela mais me ensinou de importante foi valores, né? Valores das coisas, não preços, né? Valores. O valor do respeito, o valor da amizade, da família. Honestidade. Né? As coisas, honestidade, exatamente. Eu acho que isso foi a maior coisa que ela me ensinou, sempre valores. Manda um beijo para ela. Beijo. Deve estar assistindo por aí. Ou trabalhando, uma hora dessa ela deve estar trabalhando. Wagner, e aí você veio porque a sua mãe tinha ali um objetivo de mostrar para você um outro, como se diz, uma outra oportunidade de crescimento. Você veio porque ela, como se diz, te chamou, você obedeceu, você foi obediente. Chegando aqui, qual foi esse impacto? Você falou, não, eu vou fazer a vontade da mamãe e eu vou embora. Por que você não queria vir? Ou tinha alguma coisa lá no Brasil que te prendia? Tinha, gente, tinha. Vai, solta aí, Wagner. Então, eu já estava noivo nessa época, né? Quando ela veio pra cá... Com 20 anos. Com 20 Foi anos, cedo, hein, Wagner? Ei, Sheilinha perigosa, ganhou o Wagner. Com 20 anos eu já estava noivo. Quando ela veio pra cá, eu tinha 13, né? 13, 14 anos. Então, né? Moleque ainda. Então, ela veio pra cá, já teve essa vivência, ela já... teve essa visão. Então aos 13 anos ela já tinha vindo aqui. Sim, ela já tava tinha. aqui, ela ok. já veio para cá, né? Então eu tava com 13. Então daí um pouco mais, né? Adiante eu conheci a Sheila, já tava noivo. Então eu vim para cá, como você disse, meio que para fazer a vontade dela, para conhecer e acabei ficando, né?
Como que foi esse impacto? Tipo, você veio para conhecer e qual foi as maiores dificuldades enfrentadas quando você chegou? Fora a vontade de estar lá, né? Então, nessa época, você vive uma vida, né? 20 anos é praticamente uma vida, né? Então, você está começando a idade adulta, né? Então, sim, a saudade, a comida, o clima, né? Já tinha esse relacionamento também que pesava bastante. Noivo, né? Familiares, Já é um noivo, compromisso mais sério. Sim, então eu já tinha familiares lá, né? Que gostavam muito. Logicamente, a minha mãe aqui, então você ficava dividido, né? Mas com o decorrer do tempo isso vai, né? Você vai ajeitando ali, né? Eu consegui trazer ela, alguns familiares já não estão entre nós, então você vai meio que se adaptando mais aqui, vai pesando mais aqui do que lá para ficar. Olha, gente, a pessoa disse que ficou com saudade da comida. Mas aqui a gente está em Boston, né? Ele estava no Cape. Sim. Então, para você entender, existe 2 horas de viagem. E lá, quando ele veio, não tinha lojinha brasileira, açougue, né? Não tinha nada disso. Então, realmente, a gente sentia saudade. Eu morria de saudade, sabe de quê? De jaca. Gente, não Mas tinha jaca aqui. até hoje eu tenho saudade da jaca, porque a jaca daqui não é o mesmo gosto. Não é a mesma coisa, então eu gostava de jaca. Cheguei a pagar $50 no pedaço de jaca. Olha. Alguém me trouxe do Brasil, $50. Olha que maluquice, o pessoal vai ficar doido. Mas é a vontade de comer jaca, né? Então, essas coisas desafiam pra gente que tá chegando aqui. Hoje em dia, acho que não, né? Não, mas naquela época, né? naquela 18 época, anos sim. atrás, principalmente onde a gente mora, era difícil. Só tinha um restaurante brasileiro, um supermercado. Então era difícil. Pouquíssimas opções também, né? Pouquíssimas opções. Era muito aquilo bom. ali, pronto. E acabou. Você tinha que se adaptar àquilo e pronto. Você tinha que aprender a comer Chinese, né? Frango doce. Ai, que coisa horrível, né? Nossa, Sim. Ô, gente. Wagner, conta pra gente rapidinho, assim, sintetiza. Por exemplo, você estava com 20 anos, você veio porque foi um chamado da sua mãe, você aceitou esse chamado, tinha uma noiva no Brasil, como foi a sua imigração? Cada um tem uma história, cada um passa por um processo. Pelo que eu entendi, você já chegou, como se fala, organizado, né? Com apoio familiar, você tinha um trabalho. Como que foi? Você foi para outros tipos A sua mãe te levou para o restaurante, mas nesse processo você também passou por outros serviços, como que foi? Então, Denise, a minha mãe veio no ano 2000, ela e meu pai até então, eles se separaram e ela continuou sozinha, essa trilha sozinha, né? Depois, ela na verdade ela veio por Nova York, a gente tinha umas primas lá, então ela veio por lá, ficou lá esse primeiro ano. Daí eu tinha um primo aqui no Cape, né, que chamou ela para vir para cá, e daí ela veio e começou a trabalhar em restaurante. Foi o restaurante que abriu para ela essas portas, né, de questão de legalização, né, eles assinaram os documentos para ela, então por isso demorou 6 anos de quando ela veio até a gente vir para cá, eu e meus irmãos vim para cá, porque ela teve que passar por todo o processo, né, de legalização. Então eu cheguei aqui praticamente com a casa já arrumada, né, porque eu já vim para cá com green card, né, eu não vim com visto, eu já vim com green card. Então eu já cheguei com a casa arrumada aqui. E aí, como ela já estava aqui há 6 anos, ela já tinha essas conexões, já tinha, né? Esse Já primo tinha meu, conhecimento, sabedoria, sim, né? já entendi o que era América. Sim, né? mas não foi fácil, né? Assim, ele chegou, teve as adaptações e também não foi logo ter vida de playboy, né? Já É, foi que as lá pessoas pra- acham que quando né? você chega, porque, por exemplo, você já veio com o seu documento, né? Ali pronto, né? Na caixinha, ó, quentinho. É. E aí acha que a vida já tá ganha ali, né? Não, vai Porque chegar você ganhando chegou, muito, que você tem Não, documento, não, já tem essa não. mentalidade errada Ao aí. contrário, Né? suas responsabilidades são até maiores, né? muito mais, porque eu já vinha com essa, né? Minha mãe sempre deu pra gente muita responsabilidade. Então, eu comecei com esse primo meu, né? Na época, sei lá, a gente ganhava $9 a hora. Na Isso em época, restaurante? com Não, ele. Com com ele. rendimento, lá no Ah, rendimento. então, Que hoje a galera faz com 25, 22, na época eu ganhava 9, né? Então foi aí que ela falou comigo, falou, não, olha, aqui na nossa área é complicado a questão de ser rendimento, pintura, carpintaria, então o restaurante Pra quem não vai te dar sabe, mais hora. handman é como se fosse um marido de aluguel que faz tudo, né? Faz tudo, Você foi exatamente. de pintar, você falou pintar janela, Num fazer dia- landscape, fazia de um pouco de tudo. Num dia você tá pintando janela, no outro você tá
cortando árvore. Mas o que é isso aqui, né? O que eu vou aprender a Isso fazer? é bom porque você aprende várias áreas, Você né? aprende O dia várias que áreas e o inverno chegar, você está preparado. Exato, você tem que estar Para preparado dentro, para fora, o tudo. que for, você está fazendo. Exatamente, você tem que estar preparado para tudo que vier, né? Isso me ajudou muito, né? Hoje, com o restaurante, isso me ajuda muito. Eu conserto muita coisa, faço muita coisa, né? Quando às vezes aperta, né? Logicamente você E chama aonde que alguém. estava Sheila nesse pedaço de tempo? Estava No lá no Brasil, Brasil, no se Brasil. preparando para vir também, ou ela não tinha Pra vir pra o cá. pensamento de vir? Não, ela foi uma coisa que foi, né? A gente foi alimentando essa semente aí, né? Porque eu fui ficando, aí né? Falei, não, meu intuito era vir mais para cá, né? Eu não queria voltar para o Brasil. Então eu trouxe ela para cá, né? 5 anos depois eu consegui trazer ela para cá. Mas 5 anos você se casou no Brasil antes de trazê-la. Quanto Sim. tempo para ela se organizar, para ela estar com você aqui nos Estados Unidos? Foram 5 anos e meio. 5 anos. 5 anos e meio. A 5 gente anos e casou meio. antes da minha cidadania, né? Que tem que esperar os 5 anos. Se não me engano, é 4 anos e 7 meses. Você Passa já pode rápido, entrar. né, Wagner? Passa demais. Nossa, ainda mais trabalhando. Valeu né? a pena? Valeu muito a pena. com Valeu a certeza. pena. Esperar valeu a pena, sim, com certeza. É, Shelinha, valeu a pena. Tá falando aqui, tá registrado agora, hein? É isso aí. Você está ouvindo o programa De Frente com Elas, transmitido pelo Rádio Brazilian Times, também aqui na live do Facebook. E você pode acompanhar nossa programação todas as quartas. Quartas-feiras. E como que faz, Silvia? Como que é o programa? Olha, você pode assistir pelo Facebook, pela Rádio Brazilian Times, e também tem no YouTube, no Instagram, algumas coisas, enfim. Se você tem uma história de sucesso que ninguém nunca ouviu, você quer indicar alguém que você conhece, por favor, nos chame, deixa lá um recadinho, vem contar a sua história aqui pra gente, porque vai impactar muitas vidas. Então, como a vida do Wagner, que cresceu em Belo Horizonte, né? É um brasileiro que chegou aqui há quantos anos? Há 18 anos, construindo uma história de sucesso no nicho de restaurantes, pizzaria. Então, ramo alimentício. Se você tem um sonho, assista essa entrevista até o final, porque eu tenho certeza que você vai colher informações que vão agregar valor ao seu sonho. Mas Pelo menos tem usufruir. brasileiros que gastam aqui ou mandam para o Brasil de forma aleatória. Sim, sim. Então, o que você falou é chocante. 5 anos você perdeu praticamente por falta de se organizar emocionalmente, porque tem muito a ver, né? Você tá aqui com a cabeça lá, e também um plano financeiro, ó. Ah, sim, Não mas conhecia, né? Não me Não, conhecia, nessa época não conhecia. Por isso Nessa que fez época isso não. daí, essa bagunça aí, ó. Sim, E essa questão de você estar aqui e gastar lá, pelo menos você usufruiu. E as Sim. pessoas que mandam para lá para comprar roça, para comprar casa, fazer construção que nunca terminaram, que não usufrui desse dinheiro, né? sim. É muito comum, né? Sim, mas aí eu fazia isso, né? Vinha pra cá, trabalhava, fazia esse dinheiro, ia pra lá e gastava, né? Eu e a Sheila saíamos, ajudava o pessoal lá, enfim, dessa forma. Daí, quando ela veio pra cá, a gente colocou esse plano. Eu falei com ela, falei, Sheila, agora acabou a brincadeira. Agora é de Agora verdade. agora de é verdade. Então, eu vou te dar 1 ano pra você falar se você quer ficar ou não. Se você quiser ficar, nós vamos mudar nosso plano. Se A sua você- rotina de vida completamente, né? Exatamente. Se você quiser voltar, aí nós vamos ter que fazer nosso pezinho de meia, trabalhar pra caramba, pra gente voltar pro Brasil, pelo menos com um apartamento, uma casa. Estruturado, Sim. né? Exatamente. Porque, já pensou, saiu da sua terra para buscar um objetivo e voltar, às vezes Sim. tem muitos que voltam pior do que veio, porque vende tudo no Brasil para conquistar algo aqui. Chega aqui, se deslumbra com tudo, com mil e uma oportunidades de Distrações. gasto, não de ganho. Distrações, né? exatamente. Olha só, vamos cumprimentar aqui o público. A Jéssica Brito, obrigada, Jéssica, aí, por nos dar atenção ao nosso som. A Aline Gonzaga, bom dia, Aline Gonzaga, de onde você está falando? Conhece a Aline Gonzaga? Aline conhece. Aline Ô, Gonzaga. Aline, um aqui. abraço. Funcionária Sayonara Moreira. Também funcionário nosso. É isso aí, Galera, tá em acompanhando peso. aqui o nosso podcast. Você que está acompanhando o nosso podcast pela primeira vez, eu sou Denise Martins.
Síbia Keila. E nós apresentamos todas as quartas-feiras pela rádio e também pela live do Facebook aqui nos estúdios do Brazilian Times. Todas as quartas-feiras, o De Frente com Elas. O que é o De Frente com Elas, Síbia? Vou falar assim, é um projeto que traz pessoas que estão no anonimato. Brasileiros que não saíram ainda da mídia, igual o Wagner aqui, ó. Uma pessoa maravilhosa, de sucesso. Com uma história de vida, incrível, né? E que não saiu. Depois que ele é entrevistado, ele vai lá em Nova York receber o prêmio Notáveis. Uma pessoa que faz algo notável aqui. Então, ele faz como pessoa, como patrão, né? Como empreendedor. Então, a gente está indicando ele para receber. E a história dele vai estar escrita num livro, junto com os demais que passam por aqui. Então, a gente vai registrar isso aqui, Facebook, Instagram, no jornal, WhatsApp e também num livro, Wagner. Agora começou a mídia e não para mais, né? Agora acabou. Agora acabou o anonimato. Acabou o anonimato, né? Bom, você, só para falar um pouquinho para os nossos... Nós já estamos com 20 minutos de entrevista e como o pessoal do Facebook estava sem som no início, vamos fazer só uma recapitulação. Você é de Minas Gerais, chegou em 2006, e você chegou a convite da sua mãe, a convite quase forçado. Wagner vem, e chegou com o acolhimento da mãe, foi trabalhar num restaurante juntamente com a mãe. Graças a Deus ele teve a oportunidade de se legalizar bem, já veio com essa vida mais organizada, mas ele tinha um propósito que era trazer a Sheila, que era noivo com 20 anos, para os Estados Unidos. E aí ele começou, então, a pensar de uma forma diferente. Trabalhar, organizar para trazer a Sheila. A Sheila veio, porém, fala só aquele último pedacinho, Wagner, que é muito importante, que eu achei que foi o momento mais crucial da nossa entrevista até agora. Os 5 anos que você disse que perdeu. Só essa parte para o nosso next espectador reconectar com a gente. Reconectar. Sim, não, eu vim, né? E aí eu trabalhava, voltava pro Brasil, passava lá 1 mês, 2 meses e gastava toda essa grana lá. Ele era o rico lá do Brasil, gente. Chegava lá, era a pessoa lá dos Estados Unidos, só gastando. Só gastando, só esbanjando. Mas sempre, como a gente falou da minha mãe, né? Sempre com essa estrutura dela, né? Nunca deixando de pagar aluguel, sempre paguei aluguel para ela, não tava com a casinha, né? Já tá trabalhando. Tinha suas responsabilidades com a sua mãe. Voltava, já deixava ali uma reservazinha de, né? O Nicolas devia assistir essa entrevista. Deixava reserva ali de 2, 3 meses de aluguel, porque inverno a gente não sabe, né? Então pelo menos o aluguel já estava garantido, as contas já estavam garantidas. Então já tinha um pouquinho dessa responsabilidade já, né? Daí depois ela veio. E aí os planos, agora o bicho pegou. Você casou no Brasil ou casou-se aqui? Eu casei no Brasil. Casou no Brasil. Então, quando você veio, isso foi o quê? 2007 ou 2006 já? Eu quando vim em ela 2006, veio. ela veio pra cá em 2012. Nossa, demorou um 5 tempo. anos depois da minha legalização. Uau! Porque ele E não aí podia você legalizar. casou no Brasil e ficava vindo e indo ou não? Isso, Ela isso. só casou quando veio? Como eu já tinha o green card, né? Então eu ia, ficava lá e voltava. Ah, ia e voltava. interessante. Sim. E aí depois desse retorno é que você falou, opa, perdi tempo, deixa eu me Depois que ela juntar chegou os aqui, pés. que eu falei, opa, e agora? Agora Aí você deu um ultimato nela, Vamos. falou, ó, vamos ficar aí 1 ano. 1 ano. E o que aconteceu? Daí, depois de 1 ano, eu voltei pra ela, falei, e aí? Ela, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Eu falei, então beleza, então Ufa. acabou a graça. É um alívio pra Agora mim. vamos começar de verdade. Agora Vamos. vamos conversar de verdade, exatamente. Vamos. Foi Galera. daí que, assim, 1 ano depois, agora já com 26, eu comprei minha primeira casa, né? Que aí eu falei com ela, acabou, agora vamos viver a América. Acabou o Brasil. Só passear mesmo. E, logicamente, eu dei para ela esse espaço, porque eu vim para cá, eu já estava indo e voltando. Então, você, entre aspas, você vai perdendo essa graça, você quer buscar outros horizontes, né? E ela não, ela ainda tinha saudade da família, eu tinha que entender que era o primeiro ano dela. Adaptação, Sim. né? Exatamente. Então eu não podia chegar e falar, olha, vamos para, sei lá, vamos para Flórida passar as férias. Não, ela precisava voltar para passar com a família dela também,
né? Então, depois de um ano, a gente comprou nossa casa. Daí eu comecei a me dedicar mais no restaurante, né? Falei, não, se eu vou fazer isso, é isso que eu quero fazer, então eu quero me dedicar mais, eu quero aprender mais. Foi daí que eu comecei Aonde a aprender. você estava trabalhando. Onde eu já Você, estava trabalhando. você se dedicou na profissão e Sim, começou a pensar ali, quando eu tiver o meu empreendimento. sim. O compromisso sempre teve, né? O compromisso Sim. eu sempre tive, mas era aquele compromisso de só fazer o que acontecer, assim, né? Daí depois que ela veio, que eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu falei, não, daí eu tenho que, agora eu tenho que... Vamos virar gente grande aqui, mais ainda, eu né? vou aprender agora, eu vou aprender e vou correr atrás. Foi daí que as coisas começaram, vamos dizer assim, a mudar, né? Daí que eu me Bacana. tornei gerente, sócio, gerente, enfim. Teve uma escala, né? Você começou de baixo, aí foi para Foi gerente. crescendo. Você foi crescendo. Isso é importante porque você conhece cada passo do seu negócio, você tende a ser mais bem-sucedido. Sim, Meu pai sempre dizia: saiba fazer para você saber mandar. Meu pai tinha exatamente. uma fábrica de estofado, nunca montou um sofá completo, mas ele montou cada passo do sofá Sim, para ele exatamente. saber ali o processo, né? Se você não sabe fazer, você não sabe o processo, não sabe como cobrar e você perde tempo e dinheiro, porque o que o outro fazer vai achar que está fazendo bem, vai achar que está fazendo certo, e aí Sim. pode estar o erro do negócio. Eu quero aproveitar o gancho de algo que ele falou aqui, de comprar casa. Muitas pessoas acham que comprar casa precisa ter muito dinheiro, precisa ter... vai começar com uma multifamily para pagar aluguel e morar de graça. A gente começa com o que você tem. Começa com uma casa pequena, um apartamentinho. Comece, né? E eu digo, $54 é o que você precisa, independente do seu status imigratório, para você pegar o seu primeiro imóvel. Então comece. Se você não sabe por onde começar... Por dia ou por mês, Cibi? Por dia. $54 por dia é o que você precisa para pegar o seu primeiro imóvel nos Estados Unidos. Por dependendo. quanto tempo, Cibi? Por um ano. Que é $20 mil. Você disse que depois que sua esposa resolveu ficar e se organizar, depois de um ano você comprou a sua casa. Depois de um ano. Foi difícil? Naquela época, não. Naquela época foi tranquilo, porque ela veio em 2012. 2013 foi esse, né? Essa De encostada reorganização. na parede, falar, olha, Sim. vamos fazer acontecer. E a gente comprou nossa casa em novembro de 2014. Tá vendo? Mais foco. Foca! Foco, né? 2 anos Foco. depois que ela tava aqui. Foco e trabalho duro também, Foco, né? trabalho Sim, duro, sim, não tem como dar errado. Então, eu vejo muitas pessoas aqui que não tem nada, mora ainda de aluguel. Por que você está pagando 30 aluguel? anos nos Estados Unidos não Morando de construiu aluguel. nada, né? Tá com o espírito lá no Brasil, Silvia. A pessoa às vezes fala assim, mas não sabe, não tem nada a ver. Existe maneira de se proteger. Falta de Você conhecimento. tinha né? documento, mas não necessariamente precisa ter documento aqui para ter um imóvel. Precisa sim ter os documentos legais para isso. É. Mas muito linda a sua história, muito maravilhosa. E Wagner, você trabalhou, né, um período como handyman. E teve alguma coisa nesse trabalho que trouxe como experiência para você empreender? Lá, você trouxe alguma coisa para o seu trabalho depois na pizzaria? Sim, que você sim, trouxe de lá? porque esse foi praticamente meu primeiro trabalho sério, né? Eu tinha acabado de chegar aqui, novo, não tinha aquela experiência toda de vida, então eu trabalhava com meu primo. Então um dia você está colocando janela, outro dia você está pintando. Eu falei, mas o que nós vamos fazer hoje? E eu ficava perdido. Você aprendeu a fazer de tudo um pouco. ficava É como se perdido. fosse o marido de aluguel lá no Brasil. Ficava perdido. Então, uma hora você está cortando grama, no dia seguinte você está ajudando na carpintaria, porque ele fazia de tudo, né? Ele tinha uma grande experiência, uma vasta experiência aqui já. E aí você ficava perdido. Você falava, mas o que eu vou fazer hoje? E você não sabe nada praticamente, né? Porque aqui é tudo diferente. A maneira de pintar, carpintaria, Sim. medidas, pesos, tudo é diferente, né? Então, um dia você está fazendo uma coisa, outro dia você está fazendo outra. Aí que eu abri o olho e falei, opa, aqui o bicho pega mesmo. Então eu tenho que me virar com tudo aqui. Então eu não posso ser lerdo, né? Eu tenho que fazer acontecer. Então quando eu comecei na pizzaria, isso foi bom por isso. Porque também em restaurante a gente não pode ter só uma função, né? É bacana você ter várias funções.
né? A rotatividade de funcionário é bem grande, né? Eu tenho uma escola de inglês e pela manhã, basicamente, ali a maioria são alunos de pizzaria, restaurante, hotéis, e a gente vê que é uma rotatividade muito grande, né? Sim. Ali de demandas que também as pessoas vão mudando de setores, então você realmente acaba conhecendo ali dentro do ambiente de trabalho várias funções, né? Sim. Quanto mais você sabe, melhor para você e para a empresa, né? Eu costumo falar com o pessoal, por exemplo, essa primeira pizzaria que eu trabalhei, foi uma escola. Se eu não tivesse encarado isso como uma escola e que eu ganhava dinheiro e ainda aprendi inglês, eu não estaria onde eu estou hoje. Olha a mentalidade. Você ganhou para aprender. Ganhei pra Você aprender, foi exatamente. pago para aprender, né? E a gente Exatamente. esquece, olha só, a gente esquece que o ambiente de trabalho pode ser a escada do sucesso. Você só precisa ter a mentalidade diferente, né? Não ficar reclamando. Já pensou se você tivesse murmurado e reclamado porque você estava numa pizzaria, né? E você não usou isso de forma positiva para o seu crescimento. E aí você, da pizzaria, você saiu do handyman para trabalhar na pizzaria. E aí, quando você pensou, ok, então agora, qual foi o ano que você falou, agora eu vou para o meu negócio, agora eu vou montar algo meu? Então, eu comecei lá novo, depois, né, teve esse período, né, de adaptação aqui nos Estados Unidos, né, 6 anos depois, né, daí eu comecei a pegar mais firme com as coisas e tal. Depois de uns 2, 3 anos, eu creio que foi aí que eu conheci a Síbia, né, Ó, foi nesse ano mais ou menos ali por volta de 2016, por aí, Síbia? É. Por aí, 16, 17, 17, foi antes da 2017, pandemia, né? é. E daí ela começou também a me ensinar esses caminhos financeiros. Te abriu os olhos, né? Sim, Você tem capacidade. ligando isso com o trabalho na pizzaria, eu comecei a falar, opa, entendeu? Eu tenho capacidade para fazer. É isso que eu quero fazer, né? Eu decidi que era o que eu queria fazer. Trabalhar em restaurante. Gerenciar o restaurante. E o que me marcou com o Wagner, que você chegava lá na pizzaria, ele não parecia um gerente, um funcionário. Ele se posicionava como um dono. Então, isso fazia muita diferença. E eu mandei algumas Vestiu pessoas... a camisa, né? eu mandei algumas pessoas propositalmente lá. Ele não sabe disso. Olha E eu só. mandei algumas pessoas. Falei, eu quero que você vá lá experimentar. Eu tenho lá uma pessoa amiga. Eu quero... Me dá o feedback. E as pessoas falavam, nossa, ele é o dono. Eles se dirigiam como se fosse o dono. Então, olha que lindo. Quer dizer, ele amou tanto o que ele estava fazendo que as pessoas não viam a diferença que ele era um gerente. Ele não era funcionário. O dono, ele era né? um funcionário. funcionário. Sim. Então, isso foi muito marcante, ou seja, você fazia tudo com excelência. E sempre buscando aprimorar para o patrão ter mais retorno financeiro. Buscando equipamento, buscando material, buscando a melhor qualidade. Conhecimento, qualificação. Então, eu achava isso incrível nele, achava isso maravilhoso, né? Que mais pessoas sejam igual o Wagner. Sim. Parabéns. Você teve um momento aqui na sua fala que você falou que você chegou a ser sócio. Foi dessa pizzaria que você estava trabalhando? Dessa primeira pizzaria. Você, então, acabou assumindo a sociedade. Como se fosse isso. Como foi esse comportamento? Ele mudou ou ele continuou? Por exemplo, funcionário, gerente e uma sociedade. No mesmo ambiente. Na verdade, é uma história isso. Então, o que acontece? Como a gente disse, eu comprei minha primeira casa em 2014, né? Depois veio a pandemia, as coisas ficaram mais complicadas e tal, aquela coisa toda. Foi nesse momento, com esse dono que a gente tinha na pizzaria, que começou essas negociações de sociedade. Então, o que eu fiz? Era uma pizzaria na época que tinha um valor alto, né? Então, aproveitando, digamos assim, esse gancho da pandemia e aquele pico da onda, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender minha casa. Porque na pizzaria tinha um apartamento em cima. Uhum. Então eu negociei com ele o seguinte, eu vou vender minha casa, porque na época eu fiz 3 vezes mais, né, por causa da pandemia. O valor da casa? O valor da casa Uau. que eu tinha comprado. Eu fiz Tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Isso. Então eu comprei, veio a pandemia, quando estava naquele pico das casas, aquele valor super alto, eu falei, eu vou vender. E até uma história engraçada que eu vou contar dessa casa também.
Mas aí o que que acontece? A visão era essa. Então eu não tinha pressa para vender a casa e a pizzaria tinha esse apartamento que eu poderia estar ali, já que os planos já eram estar ali, então pelo menos eu tinha esse dinheiro, né, já guardado. E daí que as coisas começaram, entre aspas, a dar um pouco errado aí nesse meio aí. Daí eu falei, não, então beleza, então se não vai dar certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Foi daí que eu tive que pegar esse dinheiro e investir aonde eu tô hoje. E ainda bem, porque para mim acho que foi a melhor opção. Você teve olhos de águia, de crescimento, mas você também teve o olho de alerta, né? E teve, você tem que estar muito ligado no negócio para saber que vai dar errado, para não ficar ali persistindo no erro. Para não passar o A hora time. de sair, exatamente. Lógico que cada erro que a gente faz financeiramente, a gente perde alguma coisa. Um pouco de tempo, né? Talvez um pouco financeiramente também, mas você não vai cometer o mesmo erro. Exatamente. Né? O seu olhar, a não ser que aí já é burrice, né, gente? Porque aí já você cometeu o erro financeiro 2 vezes, é igual aquele que pega o cartão, gasta o cartão, pega o dinheiro emprestado, paga o cartão e continua gastando o cartão sem pagar o dinheiro emprestado. Ai, meu Deus. Tem muito. Bastante. Conta a história da casa, Wagner. Da casa. Pra A história gente. da casa foi o seguinte, a gente tava olhando a casa, eu e a Sheila, né? E a gente já tinha visto umas 25 casas, já estava exausto já de ver casa. Tinha casa que você entrava na porta e saía. Você tem que se sentir bem onde você vai comprar, né? O ambiente que você vai comprar. Pizzaria foi a mesma coisa, eu tive a oportunidade talvez umas 5 antes dessa. E eu e ela fizemos a escolha dessa. Mas a casa a mesma coisa, umas 25 casas e tal. E essa casa eu me lembro que no dia ela foi a primeira casa que o meu agente me mandou. Eu vi ela, mostrei para a Sheila. A gente tentou marcar de ir, só que não deu, não lembro por que motivo não deu para ir nessa casa. Daí, enfim, 25 casas depois eu tava olhando a lista, eu falei, e essa casa aqui? A gente não foi lá ainda. Ela falou, vai lá. E ela não foi. E eu fui, gostei demais da casa, eu fui, falei, não, é essa. Ela falou, mas eu tenho que ir lá. Eu falei, então beleza, então vamos. Ela foi, também gostou. Beleza, Aprovou? Aprovou, era uma senhorinha. E na época eu lembro que a história dela era a seguinte, ela ia vender a casa porque ela ia morar com a filha dela. A filha dela, acho que ela estava meio sozinha, ia morar com a filha dela. Todos esses anos se passaram aí, mais ou menos 8 anos mais ou menos se passaram. Como eu disse, a história da pizzaria, eu não tinha pressa de vender a casa, que eu podia ir para o apartamento estava livre. E eu coloquei a casa no mercado. O mesmo agente que me vendeu foi o mesmo agente que eu procurei para vender a casa. Aí ele pegou e falou, Wagner, quanto que você quer pedir? Eu falei, pede uma coisa que ninguém vai pagar, que eu não tenho pressa para vender. Porque naquela época tinha um leilão de casas, né? Era concorrido. Era, na pandemia era difícil. Eu falei, cara, pede o que ninguém vai pagar. Na tora, não tem problema. Não, né? Vamos jogar Vamos até jogar onde alto, dá. Vamos jogar alto mesmo. Vamos jogar lá no máximo. Você foi audacioso. Bacana. Aí, beleza, a primeira oferta veio muito abaixo do que eu pedi. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, nem me traz essas ofertas. Se chegar na sua cabeça... Aí eu expliquei para ele, falei, eu não tenho pressa. Se eu vender hoje, não é um amanhã, caso de doença que eu tenho que exato, vender correndo, né? Se eu vender perder hoje ou não vender, para mim tá tudo bacana. Entendeu? Porque tem outras estratégias de você tirar ali o dinheiro da casa. Se fosse o caso de comprar a pizzaria, eu poderia fazer um financiamento, refinanciar. Fazer um relock. Eu tinha, né, plano ali. Então eu falei com ele, cara, joga lá em cima. E se vier a oferta 50 mil a menos, nem isso me traz. Primeira oferta, segunda oferta, terceira oferta, quarta. Não. Aí ele pegou e falou, lembra aquela primeira oferta? Eu falei, sei. Ele falou, então, a mulher quer pagar agora o que você propôs. Eu falei, bacana, fechado. Se ela vai pagar o que eu propus, legal. Quando eu fui ver quem que era a senhorinha que me vendeu a casa. Tá incrível. Ela quis voltar para essa casa. Gente, que linda essa história, né? Então, o que ela fez? Ela vendeu a casa dela, ela comprou uma casa na mesma região. Então, a única condição dela era a seguinte, eu gosto tanto dessa casa, só que eu tenho que vender a minha para comprar a sua. E a casa dela, logicamente, também valorizou demais. Sim. Então, ela falou, olha, a gente colocou, tem um nome, uma expressão para isso em inglês, que eu tinha que segurar a casa, eu não podia vender a casa sem ela ficar sabendo. Se eu tivesse uma outra oferta... Você tinha que dar prioridade para ela, né? Prioridade. Então, eu assinei esse documento. E ela falou, não, me dá 60 dias para me vender minha casa e comprar a sua cash. Falei, não, olha isso.
Ah, Beleza. tudo. Tá. Vou fazer Aonde o quê? que eu pego aqui pra pegar essa sorte? Trabalhar, né, Wagner? Vai trabalhar. Vai. Bom, Incrível você essa tem, você aqui já tá nos Estados Unidos, tá com estabilidade financeira, sua vida tá organizada. Nesse período, você pensou em investir no Brasil também? Você tem investimentos lá? Tenho algumas coisinhas lá. E Tenho qual a um- diferença de empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil? Eu acho que aqui é mais a fiscalização, né? Porque no Brasil a gente faz meio que as coisas ali no jeitinho brasileiro, que eu tenho um primo, um colega, do amigo, do não sei quem, que você, né, faz alguma coisa ali, você acaba conseguindo uma licença, alguma coisa assim. E aqui não. Aqui a gente não tem muito essas coisas, né? Igual- Dependendo do valor que você tenha, quem você seja, né? Exatamente, Não tem exatamente. jeitinho aqui. Inclusive, até outra história bacana também, que quando a minha tia veio para cá, ela também veio documentada, e ela tinha pegado um acerto no Brasil, ela chegou aqui, ela comprou na época a casa dela, ela pagou quase $200 mil também cash. E aí o que acontece? Algum tempo depois, eu falava com ela, falava, olha, faz um cartão de crédito, faz o seu crédito. Ela, não, gosto de pagar à vista. É à vista. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Ela, beleza, bacana. Aí algum tempo depois o carro dela deu problema. Ela, Wagner, acho que eu vou comprar um carro novo. Eu falei, bacana, melhor coisa que você faz. Aham. né? Mas aí já não tinha mais o Não dinheiro à tinha vista. crédito. Não tinha Exatamente. Aí dinheiro. o que aconteceu? Ela foi na loja, chegou lá, foram olhar o crédito dela, ela não mostrava tinha um crédito ruim, mas não tinha recorde, não tinha crédito. Não E tinha. ela, né, mas eu acabei de comprar uma casa de $200 mil. Eu falei, não interessa, você não tem crédito. E eu tive que ser o co-sign dela, Uau. entende? Justamente por isso. Eu falei, você tem que ter o crédito. E você teve esse conhecimento e foi construindo o seu crédito. Sim, Aqui, sim. Pra- quando eu isso é cheguei. importante, Síbia, falar, né? Demais da Porque conta. ele comprou a casa dele em 1 ano. Mas antes ele teve que trabalhar o seu crédito. Como você trabalhou o seu crédito para comprar sua casa? Justamente assim, né? Cartão de crédito. Eu, quando eu cheguei aqui, minha mãe tinha 2 carros. Ela tinha um Honda, na época, e um outro que era um Saab, um carrinho velhinho. Ela falou, eu vou te vender. Ela não me deu, não. Ela falou, eu vou te vender. Eu tô apaixonada com a sua mãe, né? Gostei dela demais da conta, olha. Ela era assim. Sabedoria, né, Síbia? Sim. E ele foi sábio porque ouvia a mãe, né? Ela falou, eu vou te vender, você vai me pagando ele aí. Enfim, há 1 ano depois, esse carro quebrou, né, transmissão. Aí ela também me falou, Wagner, compra um carro financiado, você já tem um emprego estável, né, você precisa fazer seu crédito, você precisa ter um financiamento. Né, foi aí que eu comprei o carro, já tinha cartão de crédito. Inclusive, hoje a Sheila, o crédito dela é melhor que eu, porque ela tá em todos os meus cartões de crédito e não gasta nada. Então, o crédito Esperta, dela é melhor Sheilinha. que eu. Manda beijo pra Sheila aí. Beijo, Sheila. Sheila. no Gente, Brasil, olha só, obrigado. nós já estamos aqui com 42 minutos de entrevista. Passa rápido, né? Passa. E ainda temos várias perguntas aqui. Eu disse que eu ia contar aqui a paixão, que eu e ele, a gente tem uma coisa em comum. Ele Pois disse que é. nem ele sabe. Nem eu. A Síbia chegou aqui falando, nossa, você sabe que eu tenho alguma coisa em comum com o Wagner? Eu falei, o que que é ela? Sou curiosa, não vou falar não, vou falar ao vivo. Então fala, Ao Sheila. vivo. Sheila. Os gatos. Nós Os somos gatos. amantes dos gatos, né? É, só que ele tem uma família de gatos, né? Eu já tenho um, mas ele tem quantos lá, Wagner? 4, gente. Coisa mais linda, os gatos deles. Eu sou super fã dos gatinhos. Foto pra lá, foto pra cá, piadinha pra aqui, piadinha pra lá. Manda os memes lá no WhatsApp, no Instagram. É, porque eles não têm filhos ainda, né? Não. Então, os filhos são os gatos. É isso que a gente tem em comum. Matei sua curiosidade. Agora Denise? sim. Eu amo gato também, mas ele lá na casa da Síbia. É, Mas sabe por quê? Eu acho que eu tenho que fazer um trabalho psicológico. Quando eu saía da faculdade, Olha, 11 horas da noite, isso lá no interior de São Paulo, na cidade de Engenheiro Coelho, eu estudava no internato. E quando eu chegava perto da minha casa, que era uma vila, tinha sempre um gato na mureta me esperando. Todo dia esse gato estava lá. Era uma lindo. aflição. Nossa, Não, uma um coisa gato boa. enorme, preto, na mureta. Então vamos fazer Ele só terapia. faltava pegar o bracinho e colocar assim. E ele ficava assim. E eu ia, ele me seguia. E eu passava lá do outro lado para eu entrar em casa, porque eu morria de medo desse gato. Ah, para. Gato é coisa boa, Olha, né, mas Wagner? o negócio era tão estranho, porque durante o dia eu não via o gato. Ele só estava à noite
me esperando chegar. Te proteger, cara. Você É. achando que era E coisa aí ruim, né? É o mito do não é gato que eu preto, né? não é que eu tinha, não é que eu pensava que era algo ruim. Eu tinha era receio dele vir pro meu Pula. lado. Ai, Entendeu? gente. É porque eu gosto de outro tipo de gato. Entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir. Então vamos lá, vai. Seguindo aqui de perguntas para o nosso empreendedor. Daqui 3, 5 ou 10 anos, como você enxerga onde vai estar o seu negócio? Tem algum sim, plano assim, de expansão para a pizzaria? Temos sim alguns planos trabalhando em cima disso. É bacana você ver igual as meninas estão aí seguindo, né? É bacana você ver a equipe te seguindo, porque eu comecei igual eles, é igual eu falo com eles, eu comecei igual eles. Então eu não tenho aquela ambição de ser melhor que ninguém, né? Eu comecei igual eles e eles vão, né, trilhar comigo. Então temos sim, inclusive já conversando com algumas pessoas, e até na região aqui de Boston, essas áreas aqui, quem sabe daqui a pouco não Bora não tem fazer uma alguma franquia? coisa. Qual é o Então, nome assim, da pizzaria? Royal Pizza, Qual a cidade? Dennisport. Que é perto de? Hyannis, Yarmouth, é uma Você área dirigiu central do 2 horas para vir pro podcast hoje. Hoje foi 2 horas, com o trânsito foi 2 horas. Realmente, a perseverança e foco e, claro, visão de futuro, né, gente? Ele já tá sondando Boston aqui, ele falou, vou lá nessas meninas. É porque eu conheço aqui a região, um dos meus irmãos mora aqui, né? Então eu conheço aqui a região, inclusive depois daqui eu tenho uma vamos chamar de appointment, né, com os meninos, os primeiros meninos que vieram aqui. Tem um outro rapaz também que me pediu algumas dicas na Alenil? pizzaria dele. Sim, É, a Denil lá e a no- Denilson. Ah, Abraço para sim. vocês, Os meninos. meninos, então Foi eu vou nosso passar. primeiro Entrevistado. entrevistado Primeiro. aqui no podcast. É, o primeiro Foram. podcast eu tô acompanhando, então vou dar uma passada lá e Que também legal. tem outro rapaz que também. Que bom, que bom. Sim. Estreitar as relações de negócio, né? Conhecer outras pizzarias e um vai trocando ideia com o outro. Isso é muito interessante. Criar um clube, né? Vamos criar um clube aí dos nomes da pizzaria, Síbia? Vamos gerenciar esse negócio? É porque não tem muito, né? Não É. tem muito. O que eu vejo que são muitos segmentos que aqui, né? Eu não sei no Brasil. São segmentos de muito empreendedores que estão soltos, sabe? Que quando nós, empreendedores, nos enxergamos como competidores, sabe? Como não é a palavra, não é competidores, meu adversário, a gente não cresce. Quando a gente tem um clube onde a gente se encontra para falar de negócios, onde a gente se encontra para trocar figurinha, oportunidades, correções, eu acho que só tem a ganhar ali e um vai agregando valor às ideias de outros, né? Eu acho isso super interessante. Bora aí, ó. Quem vai tomar frente para criar o Clube Empreendedor? O Porque Clube do Empreendedor. já né? é algo que já deveria existir aqui na nossa Patentear comunidade. isso hoje, viu? Senão alguém pega. Porque, sim, como você falou, as pessoas vêm para tirar dúvida, para pegar uma experiência do outro, né? Como que faz algumas coisas em alguns segmentos que são, em particular, financeiramente, que pode ser exercido. Então, ter um clube seria uma ótima ideia aqui para porque nós. assim, você tem uma pizzaria, ele tem um restaurante no ramo alimentício, por exemplo. O mesmo problema que você tem, talvez ele está tendo, talvez o outro teve e já resolveu. E você fica batendo, é igual uma gripe que não sai de você. E a outra fala assim, nossa, eu fiquei muito tempo gripada desse jeito. E eu tomei açafrão com mel e limão. Fiz um shot de manhã durante um mês. E aí você nunca ouviu isso, vai lá e faz e resolve. É uma figura de linguagem que eu tô falando aqui, mas o clube de investimento, um clube de empreendedorismo é para isso, né? Para trocar informação e não ver o seu, por exemplo, o outro que está empreendendo no mesmo nicho de mercado que você empreende de uma forma negativa. Ai, meu concorrente, meu oponente, né? E enfim, eu acho que só tem a crescer. Sua filosofia de vida, Wagner, é baseada, que a gente pode perceber, em família, respeito, né? E repartir o seu conhecimento. Como isso reflete na sua vida, na gestão dos seus negócios? Você falou nos seus funcionários. Como você trata os seus funcionários para que o seu negócio prospere?
Porque isso é muito importante. Você pode ver que uma casa que prospera é unida. Um negócio que prospera é porque o seu funcionário vestiu a camisa. Como que é a sua relação com os seus funcionários? Tá aqui, bom. eles estão assistindo. Eles estão assistindo, né? Tem que tomar cuidado. Eu acho que é muito boa, Denise, assim, sabe? Eu nunca tive muita rotatividade de funcionários. Então já começa bem por aí. Pessoal, inclusive, igual, por exemplo, nessa pizzaria nova agora, eu tive pessoas que já trabalhavam comigo há anos atrás, voltaram e trabalharam comigo. Quando eu saí dessa outra pizzaria, eu não levei ninguém. Não por não gostar deles, vamos colocar essa palavra. Respeito. Mas por respeito àquela pizzaria. Eu falei, eu não vou trazer ninguém, né? Então eu comecei praticamente do zero, realmente do zero, né? Então eu comecei com a equipe toda nova, né? No verão a gente chegou a bater 25 funcionários no verão do ano passado, agora a gente mantém uma média de 12, né? Então eu acho muito legal quando a pessoa às vezes sai da sua empresa, mas para estar num nível que para ela, né, seja melhor, entende? Mas sair para estar num nível pior, eu não tenho muita rotatividade de pessoas assim. Justamente como você falou, pelo respeito, a humildade, o jeito que você trabalha, né, sendo justo com todo mundo, isso é muito importante. Quando eu treino pessoas para estar à frente do RH, para ir para uma multinacional ou qualquer outro cargo que esse meu aluno vai exercer, eles acham que eles precisam estar apenas ali no front nas perguntas, mas não. Também o candidato ele deve fazer uma pergunta principal, que é a que você falou, a rotatividade. Síbia vai me entrevistar porque ela quer me contratar para trabalhar lá. Ela vai fazer perguntas do meu currículo, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O que aconteceu com a pessoa que estava que você quer me colocar no seu lugar? Quantos anos essa pessoa trabalhou para você, Síbia? Sim. Aí a gente teve 3 últimos funcionários e não parou. A sua chave já deve ligar aqui. Por que 3 últimos funcionários não parou naquele cargo? O que acontece nessa empresa que não para ninguém? E você é que deve fazer a pesquisa quando sair dali. Você falou algo muito interessante. Saiu da nossa pauta, mas eu acho que foi pertinente. Sim, sim. E uma coisa que o Wagner faz de diferente lá, que eu pude observar, além da clareza nas informações com os funcionários dele, que eu pude perceber que ele é bem claro nas informações, ele também oferece benefícios. E isso também é diferenciado, né, Wagner? Pensar também no funcionário, não só como ele está ali como um servindo, corpo da mas empresa. ele está ali ajudando de outras maneiras também. Então, parabéns aí pela sua visão empreendedora. Isso é muito lindo. E, gente, já estamos chegando no final, né? Já deu uns minutos, mas a gente vai aqui fazer a última pergunta, né? Vamos lá para as últimas perguntas. Se você pudesse deixar uma mensagem para o Wagner de 20 anos, que acabou de chegar nos Estados Unidos, qual seria a mensagem? Manda lá, ó. Muita coisa, né? Nessa câmera. Manda lá. Eu acho que, assim, aproveitar mais o tempo, né? Porque esse tempo, entre aspas, perdido, esses 5 anos, né? Não foram perdidos, eu não me arrependo deles, né? Mas aproveitar mais o tempo, porque restaurante, sempre trabalhei em restaurante, né? Esse rendimento foi pouco tempo, pouco período ali, 2, 3 meses, mas deu para aprender muito. Mas o restaurante, a realidade de quem gosta e quem faz acontecer no restaurante, ela é a seguinte: você deixa a sua vida social para você dar a vida social para os outros. Essa é a verdade do restaurante, porque você está ali feriado, sexta-noite, sábado à noite, domingo você está trabalhando, né? Igual esse novo restaurante agora, a gente está lá 14 meses. Foram poucos os dias de off que eu tirei. Hoje foi um dia especial para estar aqui, né? Para fazer isso acontecer. Né? Então eu acho que o que eu perdi foi meio que o tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Não volta. Então eu acho que alguns momentos da vida eu tive esse... lapso. Exato, entende? Porque, assim, por exemplo, quando meus irmãos formaram, eu não pude ir na formatura deles, porque eu estava me dedicando ao trabalho. Então você acha que tem um balanço, você diria para as pessoas? Tem um balanço, tire tempo para trabalhar, mas também as outras coisas que a vida... Ensina as pessoas, porque às vezes, até inclusive no outro restaurante, às vezes a gente acabava o expediente, eu ia fazer reunião com algum deles para resolver problemas internos, e ali eu estava deixando de estar com a minha família para estar com eles. Né? Acabou ali 10 horas da noite, ficava até meia-noite fazendo reunião. Quando eu abri esse restaurante novo, eu falei, não vou fazer isso mais.
Se a gente tiver de fazer reunião, nós vamos marcar um dia, uma hora, nós vamos sentar e eu vou fazer isso. Porque eu não vou perder mais tempo, né? Não estando com a minha família, não estando ali presente com eles também, fazendo o que eu tenho que fazer para mim mesmo também, né? Então, algumas coisas eu tive que mudar e aprendi a mudar agora com esse novo empreendimento. Muito bacana, Isso aí. porque 2 coisas que eu falo e você falou aí é tempo e dinheiro, não aguenta desaforo nem volta, né? Não volta. O tempo não volta. Por exemplo, a formatura dos seus irmãos passou. Passou, não volta. Essa formatura não volta mais. Aquele momento já era. Exatamente. Que bom que você acordou, que você Reviu. realmente reviu isso e refletiu e você está tomando um rumo diferente, Sim, né? sim. Porque a Bíblia diz que a gente não adianta ganhar o mundo se a gente não ter paz dentro da nossa casa. Se a gente ganhar a nossa casa, aí sim nós alcançamos a graça, né? Exatamente. Eu sei que você teve uma estrutura, pelo que você conta, pela sua história de vida, você teve uma estrutura familiar muito bem, muito alicerçada, né? Você teve um alicerce. Então, que você possa continuar construindo aí os seus objetivos. Agradecemos aí a sua presença, contar aí a sua história. Não conhecia você. Obrigada, Síbia, por trazer mais um, né? Mais um. E a gente sempre aprende, né? Alguma coisa com os nossos entrevistados. E sua história vai ser contada, né? Você vai ser coautor do livro do De Frente com Elas. E eu espero que você possa impactar outras vidas também. Obrigado, Denise. Obrigado, Síbia. Obrigada a você. Sempre. Ó, então a gente vai encerrando aqui hoje mais uma edição. E obrigado você que nos acompanhou até agora. Quarta-feira que vem tem uma história incrível da Simone Mendonça. Vem com a gente. E se você for para a área do Cape Cod, na cidade de Dennisport, passa lá para comer a melhor pizza que tem na região. E agora tem comida brasileira também, né? Tem pizza, comida brasileira. Comida hambúrguer. brasileira. Fala assim, eu assisti o hambúrguer. podcast. Vai estar tudo aí. Fala assim, eu assisti o podcast, eu quero desconto. Olha isso. Vai lá, o hambúrguer é maravilhoso. Vai lá que vocês vão amar. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.